Então, que eu vou trazer aqui, vou até abrir a apresentação que eu preparei para vocês, que eu acho que fica mais estruturado, né? Fica mais estruturado e mais eficiente. Aqui, beleza. Então aqui está o passo a passo para arrematar seu primeiro imóvel, né? O que eu vou trazer é uma coisa bem prática do que realmente a gente tem que focar, o que não pode perder tempo, o que tem que dar muita atenção e como fazer isso de maneira bem prática, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou de Londrina, sou engenheiro eletricista, trabalhei mais de 10 anos aí com engenharia industrial, construindo grandes obras aí como submarinos militares, plataformas de petróleo, petroquímica e outras indústrias aí. Depois eu cansei dessa vida de trecho e resolvi voltar para minha cidade, né? Viajei, morei em muitos lugares, voltei para cá e comecei a estudar diversas oportunidades de investimento, né? Em áreas para eu atuar e acabei me deparando com os leilões de imóveis, né? Com os leilões em geral, né? De carros também. Já arrematei alguns carros também. E aí, prospectando e trabalhando, eu comecei a desenvolver uma metodologia de trabalho e eu acabei criando o Bitmap. Acredito que todos que estão aqui conhecem ou ouviram falar, viram aí no Instagram, né? Que é a plataforma onde a gente reúne todos os leilões e também temos diversas outras ferramentas para você, de fato, ter eficiência nessa arrematação, né? Então vamos lá. Então aqui está o roteiro. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre por que os leilões, né? Porque eu decidi, tudo aqui eu vou falar muito com base em experiência, né? Por que leilões, conceitos básicos, oportunidades, e a gente já vai para um exemplo mais prático de encontrar a oportunidade, analisar a viabilidade, o que a gente tem que ver na documentação e depois vou até apresentar um bônus aí para quem tiver interesse. Então aqui o porquê leilões, né? Para mim, o que mais pesou, e até por experiências passadas, né, é o fato de ser um investimento sem especulação, ou seja, diferente, por exemplo, de investir na bolsa ou alguns outros ativos, né, onde você depende de uma valorização, você depende de terceiros, você depende, sei lá, às vezes dá uma guerra não sei onde, o Trump fala não sei o que, o presidente fala alguma coisa e tudo inverte, tudo muda e é cheio de especialistas explicando o que vai acontecer, o porquê que tal coisa aconteceu, né? Mas explicar depois o que aconteceu é fácil. Então a grande vantagem do leilão é essa, é um investimento sem especulação. A gente sabe, a gente sabe quanto que esse imóvel vale, a gente sabe por quanto ele está sendo oferecido, óbvio que vai ter uma disputa, né? E até onde a gente pode pagar. Quais vão ser os riscos daquele negócio, quais os custos envolvidos e qual o lucro que eu vou ter. Então, a gente entra num negócio completamente conhecido, né? Então a gente opta por entrar. E não a gente não entra porque, puta, eu vou comprar esse imóvel que daqui 10 anos vai estar valendo 3 vezes mais. Não é isso. A gente entra porque a gente sabe que hoje ele vale X. E além disso, tem a própria valorização, né? Mas a gente não está entrando pela valorização, e sim pelo ganho imediato. Também eu acho bem interessante esse fato que os imóveis. Isso aqui é até um estudo, né? Que os imóveis rendem mais que o CDB. Então, se pegar aí uma série histórica de valorização, a gente tem aqui imóveis em São Paulo nos últimos 10 anos. Aí, essa pesquisa era de 2023, até não atualizei aqui. Mas a média de rendimento foi 14,7, e onde a gente teve aqui CDB 8,6, 6,6. Então, a longo prazo, sem dúvida, supera aí qualquer investimento. E isso aqui é um estudo, mas vocês aí
acredito que tenha pessoas experientes em leilão e muita gente iniciante aqui, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, mas a gente trabalha todo dia aí olhando matrícula. Matrícula de imóvel é o básico da nossa vida. E vocês vão ver como é curioso que a gente sempre vai encontrar o preço que a pessoa comprou esse imóvel há 5 anos atrás, 10 anos atrás. E aí vocês vão ver o absurdo que é como esse fato ele é real. Essa valorização acontece. Alguns outros pontos é o fato de ter uma alta liquidez, porque esses imóveis de leilão, a gente está comprando ele com o objetivo de fazer negócio. Então, a ideia é vender rápido. E para vender rápido, a gente pode baixar um pouco o preço dele. Então, quando a gente compra, a gente já considera vender um pouquinho abaixo, para quê? Para ter essa liquidez, né? E claro, a gente não vai entrar em qualquer imóvel, a gente não vai entrar em qualquer negócio. Por exemplo, se for imóvel com condomínio alto, óbvio, né, que tem que estudar, mas a gente vai conversar com um corretor, com um porteiro, entender as últimas vendas daquele imóvel. Então, se a gente vê que é uma coisa, um elefante branco que não tem liquidez, a gente não vai entrar, a gente vai deixar para a próxima. A gente tem aí, hoje tem mais de 50 mil imóveis em leilão, né? Então, hoje tem mais de 50 mil imóveis em leilão, então, pô, se aquele não dá, não é o ideal, a gente vai para o próximo e vamos buscar sempre imóveis com alta liquidez, além do fato aí da gente poder vender ele um pouco abaixo. A gente tem a questão também da legislação, que ela é muito favorável para o arrematante e cada vez ela vem sendo estruturada e tem atualizações, decisões que também protegem, dão mais segurança jurídica para o negócio, porque afinal o leilão nada mais é que uma solução, vamos dizer, uma solução de um problema, né? A gente tem, vou até falar ali mais para frente, mas no leilão judicial, por exemplo, duas partes com problema que tiveram que levar a juízo para ser resolvido, né? E a única maneira de solucionar essa dívida gerada é pela alienação de um bem, pela venda de um bem, né? Então, o leilão nada mais é que isso. E é interessante ter uma segurança para vender esse bem, né? Então, é bem importante isso. Por isso que a legislação cada vez mais vai amadurecendo, né? E outra coisa bem interessante é a questão da alavancagem, né? A gente tem aí, principalmente com os leilões da Caixa, uma condição absurda de alavancagem, onde a gente pode comprar imóveis com 5% de entrada. Então, isso é único, né? E com taxas de juros mais baixas aí que até a praticada no mercado. Mais baixo que Selic, né? Hoje. Então, a gente consegue aí com às vezes 30, 40 mil, 20 mil, fazer mais 30 mil. Então, não existe investimento que você faz isso, principalmente de maneira segura, né? E aqui a gente faz isso, não é na promessa de alguém prestando dinheiro para um primo com um negócio obscuro, não. É o quê? É colocando dinheiro num imóvel que está ali. Se acabar o mundo, aquele imóvel vai estar ali e ele é teu. Então, sempre vai ter valor, sempre vai ter alguém querendo morar ali. Então, é uma coisa que vai sempre rodar. Vamos lá. Então, falando aqui um pouco da alavancagem, né? 20% de 1 milhão é muito maior que 20% de 100 mil. Então, a gente consegue lucrar 20% de 1 milhão, às vezes, investindo só 100 mil. Então, a gente consegue ter um lucro muito maior do que investindo à vista, né? Agora eu vou abordar aqui um pouco os leilões judiciais e extras, né? Uma introdução básica, não vou me aprofundar muito também, que senão nosso tempo fica curto, mas o básico é o quê? Que os leilões extrajudiciais, são eles ocorrem, né, por conta das instituições financeiras. Como que funciona, né? A gente vai comprar um imóvel. A
gente vai comprar um imóvel, faz o quê? Um contrato de financiamento. Esse contrato de financiamento, ele tem um nome chique, que é alienação fiduciária. Então a gente vai fazer um contrato de alienação fiduciária. E aí, caso você vá lá e não pague as parcelas, né, de acordo com o estabelecido em contrato ou tem algum atraso, você vai romper esse contrato. E aí, rompendo esse contrato, o banco ele tem o direito de ir lá e consolidar a propriedade. Então, é assim que a gente chama. Quando você não paga, o banco ele vai iniciar um processo de consolidação da propriedade, que é o quê? É pegar e falar, ó, esse imóvel agora ele vai voltar para mim. Por quê? Porque a pessoa não, porque o comprador ele não cumpriu a parte dele do contrato. E aí tem alguns procedimentos para acontecer isso, né? Essa consolidação. Então ele tem que mandar uma notificação, é, oficial através de um cartório, né? Então ele faz essa notificação, falando que não foi pago, dando um prazo para pagar, e aí tem todo o procedimento de consolidação. Mais para frente a gente vai mostrar isso, vai mostrar na prática como funciona esse processo todo e o que a gente tem que buscar aí na hora de arrematar para arrematar com segurança. Aí outra condição legal aqui é a questão do pagamento, que ela pode ser à vista, né, ou financiado em até 5% de entrada mais 420 vezes. Isso é principalmente nos leilões da Caixa. Dos outros bancos, essa condição de pagamento varia, tem banco que faz em 60 vezes, 72. Então isso a gente vai ter que sempre olhar no edital, essa informação. Aí a gente tem aqui outra questão, o preço. Muita gente fica na dúvida aqui. A gente vê, o primeiro leilão ele vai ser pelo valor de contrato. Ali no contrato normalmente tem um valor falando, ó, caso haja alguma inadimplência aqui, esse imóvel vá a leilão, ele vai no preço X. Então normalmente esse é o preço que vai no primeiro leilão, que é basicamente o que vale o imóvel ali, uma avaliação do imóvel. No segundo leilão, ele vai pelo valor da dívida, mais os encargos todos envolvidos ali no processo de consolidação da propriedade e tal. E o que acontece? Muitas vezes esse valor da dívida ele acaba sendo maior que o valor estabelecido em contrato. Então, por exemplo, se a pessoa comprou, passou 2 anos e nunca pagou uma parcela, esse imóvel vai a leilão pelo preço que o cara comprou, mais todo aqueles juros. Então, muitas vezes, vocês vão encontrar leilões que o preço da segunda praça é maior que o da primeira. E aí vocês podem até estranhar e tal, mas é comum. Tá? E aí, na segunda praça, pode ser aceito lances até 50% do valor. E, por fim, é bem interessante frisar que caso o imóvel não seja arrematado, ele vira um patrimônio do banco, ele vira ativo do banco. E o que o banco pode fazer? Né? O que o banco faz? Ele não tem interesse em ter 1 milhão de imóveis. Ele tem interesse o quê? Em ter dinheiro para emprestar mais dinheiro e fazer. Então, ele pega e vai tentar vender ali da maneira mais eficiente. Né? Então, é isso que acontece caso um imóvel não seja arrematado por um banco. Ele pode vender da maneira que ele quiser, depois da primeira e segunda praça, né? Da primeiro e segundo leilão. Isso é obrigação dele. Aí vamos lá. Já nos judiciais, quem leva esse imóvel a leilão é o Poder Judiciário, por conta de uma execução, ou seja, 2 partes têm um problema, né? Seja um processo trabalhista, tributário, um cara atropelou alguém, está pedindo uma indenização, uma falência, então tem diversos motivos. E aí existe uma sequência ali que o juiz vai determinar, vai atrás de dinheiro, vai atrás de bens móveis, vai atrás de imóvel. Então ele vai tentando satisfazer aquela dívida com alguns vai tentando satisfazer aquela dívida com alguns bens, até chegar no imóvel. Então, quando chega no leilão, no ponto de um imóvel a leilão, já se passou muito tempo do processo até
chegar a esse ponto, né? Então a gente tem aqui a condição de pagamento, ele é ou à vista ou parcelado. Se tiver lance à vista, a prioridade é à vista. Se não, ele pode ser parcelado com 25% de entrada mais 30 parcelas, né? E aqui você não precisa de análise de crédito, nada. É feita uma hipoteca judiciária ali e o imóvel é vendido, você compra, paga a sua parcela e boa. A primeira praça, ele vai a valor de avaliação, então é contratado um perito ali que vai avaliar quanto de fato vale esse imóvel, e isso varia muito, né? Tem lugares que são baita especialistas, que entregam relatórios de 30 páginas com diversas fotos e cálculos, como tem outros lugares que a gente encontrou um papel assinado. Esse imóvel vale 150 mil, ponto. Então é uma coisa que varia bastante. E aqui é um dos grandes pontos aí de atenção, né? A gente tem que sempre ter muita noção de quanto vale o imóvel antes de comprar. E pode ser uma grande oportunidade de pegar uma coisa subavaliada ou uma baita furada de pegar uma coisa que você acha que vale tanto, mas não vale. E a segunda praça, ele pode ter um desconto de até 50% do valor de avaliação. E aí a gente tem algumas exceções, né? Que é processos de falência e do trabalho, esse desconto pode ser maior que 50%. Então o juiz vai determinar, tem alguém precisando muito ali, um trabalhador que não tá precisando, o cara não pagou ele por anos e tal, ou uma falência, o juiz vai lá e determina que isso pode ser vendido por um valor até maior que 50%, com mais de 50% de desconto, né? E caso não seja arrematado, vai ocorrer um novo leilão. E aqui é onde a gente pode fazer propostas, né? Então a gente pode fazer propostas condicionadas na compra do imóvel aqui na segunda praça, assim como a gente pode fazer uma proposta de alienação particular, que é uma proposta de compra direta ali, depois do segundo leilão, caso não seja vendido. É legal também falar as leis, né, que estipulam todo o funcionamento desses dois leilões. Então aqui, os judiciais está tudo pautado no CPC, né, Código de Processo Civil, que é essa lei aqui, e os extrajudiciais estão nessa lei aqui. Então aqui a gente vai encontrar a regra, o beabá, a regra do jogo. Praticamente nada foge a isso. Né? A gente tem algumas decisões que complementam, mas fugir não foge. Essa é a regra do jogo. E aí aquela pergunta que muitos têm, né? Os leilões, o que é melhor? Leilão judicial ou extra? Né? Por onde eu começo? Cada um tem uma peculiaridade. Os extras, eles têm uma análise mais simples e têm condições de pagamentos mais atrativas, né? Principalmente esses da Caixa, o que gera mais concorrência. Já os judiciais, eles têm uma análise um pouco mais extensa, que você tem que baixar o processo, dar uma lida, e uma condição talvez não tão boa, como parcelar em 420 vezes, 5% de entrada. Então, aqui acaba tendo uma concorrência um pouco menor. Mas, óbvio, varia. Se o imóvel é muito bom, a concorrência vai ser alta. Se o imóvel é muito bom, não, vamos chamar de muito óbvio, que é diferente, né? É um imóvel muito óbvio. Então, é isso. E aí, eu vou mostrar aqui mais pra frente, mas essa questão do conhecimento jurídico básico e ler um processo não é um bicho de sete cabeças. A gente tem alguns pontos que a gente tem que procurar ali para ter certeza se esse negócio apresenta um risco ou não, tá certinho. E normalmente o judicial ele acaba sendo até mais tranquilo, porque se tiver esses pontos organizados ali, tudo nos conformes, é muito tranquilo. Então vale muito a pena dar atenção para os judiciais. Mas quem trabalha mesmo com leilão, normalmente não faz distinção entre um e outro. Né? A gente olha tudo e trabalha com tudo.
Agora vou entrar nos imóveis da Caixa. Por quê? Né? Eles são imóveis extrajudiciais, a regra é aquela que eu falei, porém, a Caixa, os imóveis da Caixa representam 50% dos imóveis do mercado. Então, hoje, se a gente tem 50 mil imóveis, em torno de 50 mil imóveis disponíveis, a gente tem por baixo aí 25 a 28 mil imóveis só da Caixa Econômica. E varia, eles variam, tem época, tem mês, dezembro, janeiro, tava com é, muita coisa com aceitando financiamento, o negócio tava bem, a porteira tava aberta. E aí varia, tem mês que ela dá uma segurada, é cíclico. Tem dia que tá muito bom, daí no dia seguinte não tá mais tão bom. Então é uma coisa que você tem que, de 3 em 3 dias ali, uma vez por semana, pelo menos, tá olhando e atualizando. Então vamos lá, a gente tem aqui o primeiro e o segundo leilão, igual eu comentei ali, né, que é o primeiro leilão no valor de contrato, no segundo no valor da dívida. A gente tem aqui a comissão, então você vai pagar a comissão para o leiloeiro, despesa de IPTU e condomínio conforme edital, e normalmente você vai arcar com isso. E a Caixa ela oferece um assessoramento, né? Então você tem um corretor da Caixa, um corretor credenciado da Caixa, que vai te dar todo o apoio nessa fase, principalmente na pós-arrematação. Depois, esse imóvel não foi vendido no primeiro e segundo leilão. Ele vai para licitação aberta, que é um terceiro leilão que ela faz, né? Como eu falei. Depois que ele não é arrematado, vira um patrimônio do banco. Então, essa licitação aberta, o banco a Caixa não tem nenhuma obrigação, ela faz porque ela quer vender o imóvel dela. Então, ela pode definir o desconto sobre o imóvel. Ele é vendido aqui nessa fase por um leiloeiro, então você tem que pagar o leiloeiro. Isso aqui, essa apresentação acho que estava meio antiga. A despesa de IPTU e condomínio tem que ler o edital, e também tem esse assessoramento da Caixa. E por fim, não foi vendido no primeiro e segundo leilão, nem na licitação aberta, que é um terceiro leilão, como se fosse um terceiro leilão, a Caixa faz o quê? Coloca no site dela para vender, acho que muitos aqui já entraram ali e viram, né? A venda online e a venda direta online. O que é a diferença? Uma vai ter um reloginho aqui, 4 dias, tantas horas e vai correndo. Quem der o maior lance até finalizar esse reloginho, leva o imóvel. Depois que ele zerou, você pode fazer uma proposta e aí fazendo essa proposta para comprar no valor que ele está ali, você já vai levar esse imóvel e é teu, né? Então, essa é a grande vantagem, que você não paga leiloeiro. Então, você não vai pagar leiloeiro. A Caixa pode fazer o desconto que quiser, não tem comissão de leiloeiro. Aqui também a regra mudou, as despesas de IPTU e condomínio, o arrematante normalmente está arcando, tem que ver o edital, porque como está em mudança de regra, tem essa variação, tem coisa que está arcando, tem coisa que não. Então tem que ver a regra daquele imóvel específico. A Caixa está limitando o condomínio a 10% do valor de avaliação, né? Então, você vai arcar só com 10% do valor de avaliação. Se a dívida de condomínio ultrapassar isso, a Caixa vai lá e arca com esse restante. E para essas fases, você vai ter o assessoramento completo do corretor. Então, Óbvio, você tem que fazer o básico ali, escolher o imóvel, fazer sua avaliação de crédito, alguns passos, mas depois disso, o corretor já vai ali e vai te auxiliar no processo completo. Então, os passos, né? O primeiro passo que você tem que fazer é a aprovação de crédito. Então, escolher o imóvel, tem ali uma ideia do que você quer comprar financiado, você vai primeiro aprovar o crédito, né? Outra coisa interessante, atentar para a regra de FGTS, não dispensar imóveis que não aceitam financiamento. Então, dependendo do teu capital, é uma boa oportunidade, porque a concorrência é bem mais baixa. E ficar atento à sua capacidade financeira, né? Não é porque você está alavancando, que você está fazendo esse negócio,
que você pode, às vezes, se atrapalhar ali e acabar perdendo e ficando inadimplente, né? Então é interessante ficar atento a isso. Ah, então acho que esses são os principais pontos da Caixa. E agora eu vou falar aqui de oportunidades. Eu acho que hoje é uma das maiores dores do mercado é a, é a concorrência. Uma das maiores. A maior dor do mercado hoje é a concorrência. Tem muita gente, né? Eu acredito muito que a internet está popularizando muito os leilões. Os leilões passaram a ser online. Tem diversos motivos aí, né? Até esse amadurecimento da legislação e tal. Tudo isso está fazendo a concorrência realmente ficar alta. Porém, existem diversas maneiras da gente fugir dessa concorrência, diversas técnicas, né? Então, a primeira e mais óbvia, né, é a inteligência de mercado, que é o quê? A gente entender, por exemplo, putz, eu moro em Londrina. Eu moro aqui num bairro que tem alguns prédios em volta e tal, um bairro legal. Que eu quero? Que é o óbvio para mim? Pô, é arrematar alguns prédios aqui parecidos com o meu. É, parecidos com o meu. Então é o que eu vou olhar. Só que são imóveis muito bons, talvez para morar. É um pessoal que tem um poder aquisitivo talvez maior. Então eles acabam tendo muita concorrência. Porém, nos bairros aqui do lado tem muita casa boa que não ficam paradas. As casas têm muita procura de aluguel, muita procura de venda mesmo. Conversando com corretores, eu sei que o mercado é muito bom e e no começo eu não dava muita atenção para elas, porque você fica querendo, puta, aquele imóvel que vai ser vendido daqui 3 meses, é esse que eu quero. Enquanto um mar de coisa está passando ali. Então, a primeira coisa é a gente pegar aqui, e hoje a gente tem ferramenta para analisar o passado. Então, entender, pô, esses imóveis dessa região, como foram vendidos no leilão? Qual foi o lance? Qual o valor que saiu? Então, tudo isso é uma inteligência. E separar alguns, tipo, dessa semana, o que vai ser vendido essa semana? Semana que vem, passar ali uns 15 dias entendendo, vendo como que tá o lance. Pô, e a casa ali, e o negócio da região, das cidades próximas, estão sendo vendidos ou não? Tá sobrando? E aí você começa a se ligar para grandes oportunidades. Então esse é o óbvio, né? A gente tem alguns outros pontos, que é a venda direta, ou seja, igual a gente falou ali da Caixa principalmente, a gente tem, depois que o imóvel não foi vendido, ele vai ser vendido no site da Caixa, onde você pode ir e dar o lance direto. Também, os outros bancos também têm a venda direta, então você pode fazer isso. A gente tem aqui outro mecanismo, que é a carta precatória. Isso se aplica a leilões judiciais. Isso é o quê? Um imóvel, por exemplo, uma pessoa está sendo executada no Tocantins, está um processo rolando ali no Tocantins, mas o cara tem um apartamento em São Paulo. Então, esse cara aqui do Tocantins, o juiz vai lá e escolhe um leiloeiro e fala, ó, esse leiloeiro vai vender esse imóvel aqui em São Paulo. Só que quem em São Paulo vê o imóvel que está sendo vendido no leiloeiro de Tocantins? Então, aí é outra grande oportunidade. Sobra muito imóvel nessa jogada, entendeu? Então aí a concorrência baixa muito e a gente vê muita coisa sobrando. E por fim, outro ponto são as propostas condicionadas e propostas de alienação particular, que a gente pega imóveis que não são viáveis por edital, basicamente isso, né? Tem alguma condição ali que não é favorável e a gente ajusta e fala, ó, eu compro esse imóvel, mas eu preciso da condição A, B e C para dar liquidez no processo, para fazer as coisas andarem. Então essa é uma boa forma aí de pegar imóveis que não são que não tem uma viabilidade muito boa e a gente fazer eles ter uma condição legal. Então essas são as maiores técnicas, vamos dizer assim, para fugir da concorrência. Mas eu acredito que tem uma coisa que é o diferencial, que não é isso.
é o quê? É um comportamento, eu acho não, eu tenho certeza. Né? Principalmente quem está começando e talvez leve algum tempo para estudar um imóvel, para ler um edital, uma matrícula, às vezes ver um processo. Então, como você leva um tempo, você fica pensando, putz, eu quero um imóvel daqui 3 semanas, eu quero um imóvel daqui um mês, daqui um mês e meio. E aí você fica de olho naquele imóvel. Só que quem arremata, e a gente tem aqui cliente, a gente tem aqui empresas que trabalham com a gente, né, que trabalham com o Bidmap, que eles arrematam mais de um imóvel por dia praticamente, arremata todo dia. É, óbvio, varia, né? Mas tem assim, tem dia que arremata mais de um, arremata de 20, 30 imóveis por mês. E qual é o negócio? Os caras têm uma lista de 10, pelo menos 10 imóveis por dia que eles vão participar, entendeu? De 5 a 10 imóveis. Então todo dia o cara tá ali. Ele não olha imóvel daqui uma semana, daqui 2 semanas, ele olha dos próximos 3 dias. Então, o segredo é a gente ter ali aquele imóvel daqui 3 semanas, gostou? Anota. Mas e o da duas e o de uma, e o de quatro. E aí você vai montando a tua carteira. O negócio é esse, você ter bala na agulha, ter sempre imóvel ali para participar. E com isso tudo você vai estudando, aprendendo, ganhando agilidade na análise e de fato arrematando. Bom, então essa parte era isso. Agora vamos para a prática. Então, deixa eu abrir aqui. Então aqui a gente tem o Bidmap, né? Então essa prática eu vou começar. Para a gente arrematar, a gente precisa do quê? De imóvel. Não adianta querer outra coisa, né? Então hoje a gente tem aqui imóveis, praticamente 50 mil imóveis de leilão, né, abertos. A gente tem aqui também lista de leilões encerrados, arrematados, tem diversas opções aqui. A gente tem as categorias da Caixa, judicial, extrajudicial. Apartamento, então aqui a gente pode escolher, eu quero apartamento porque faz sentido para mim, ou porque eu estou procurando alguma coisa para morar. Você pode vir filtrar apartamento. A gente tem alertas, então só o que aceita financiamento. Esse município eu não uso muito, só se eu não tiver ideia de onde é a cidade. Aqui a gente filtra o preço de avaliação, então quanto esse imóvel vale, né? Então quero imóveis de, sei lá, 200 a 500 mil. Você vem aqui e filtra aqui. Então vai ser o preço de mercado. Então vai mostrar aqui só as opções de mercado dentro dessa faixa. Já aqui a gente filtra o menor preço. Então, a quanto ele está sendo levado no leilão? Então, eu quero pagar 100 mil. Então, você vai filtrar aqui de 80 a 120 mil, por exemplo. Então, é o preço que está indo a leilão, né? E aqui a gente filtra o desconto. Eu quero imóveis com desconto mais que 35%. Então, essa é a condição. Você vem aqui, aplica, já vai ter todos os imóveis dentro dessa condição, né? Então 112 mil ali, beleza, 40% de desconto. E aqui a gente já tem a lista com todos esses imóveis que se encaixam aí dentro dessa condição. E aí quer pesquisar em outra área, é só vir aqui arrastar e buscar, né? Então, vou pegar aqui, só centralizar, que a gente já vai encontrar as oportunidades dentro desse padrão, né? Então, se você vê aqui, então, por exemplo, 125 mil é o imóvel do TRT, né? Então, da Justiça do Trabalho, ou aquele papo que eu falei, avaliação 300 mil sendo vendido por 120, né? 50% seria 150. Então, aqui a gente já encontra esses casos. E aqui estão todos os imóveis, é só correr aqui que você vai encontrar, né? Ó, apartamentinho legal. E aí é aquilo que eu falei, o que a gente vai fazer? Você não vai falar, putz, me apaixonei nesse apartamento, ou nesse.
Nossa, eu vou ficar aqui até o dia 13/3 para comprar esse imóvel que ele é meu. Não, você vai pegar o quê? Vai pintar ele de verde. E ele tá aqui, ó. Esse imóvel eu quero analisar, não vai ser hoje nem amanhã. Pô, gostei. Ah, putz, isso aqui é um comercial, parece um motel. Ah, isso é furado, não vou entrar. E aí você vai correndo aqui e fala, ah, eu achei esse bonitinho, hein? Faz sentido pra mim. Você vai marcando. E aqui, numa rapidinho, você vai pegar e vai mapear tudo. Você vai mapear o mercado. Ó, gostei desse. 151 mil. Licitação aberta. E aí vai indo, vai rodando aqui, vai selecionando e, e mapeando os imóveis que fazem sentido para você, né? Então tá aqui, separei alguns imóveis e aí a gente vai o quê? Para o próximo passo, para análise. E claro, aqui a gente pode filtrar também a questão do financiamento, né? Aceita financiamento. Eu vou até mudar aqui, porque ter 300 mil, por exemplo. Então a gente tem esses imóveis dentro dessa condição, com 35% de desconto, com 35%, acima de 35%, dentro daquela faixa de valor e que aceita financiamento. Tá aqui, esses são os imóveis, essa é a lista e boa. É o que a gente tem para trabalhar, né? Então você vai ali, permite financiamento, olha aqui, vê as condições, despesas, são de responsabilidade do arrematante e tal. Vê aqui o imóvel é esse mesmo. A gente tem aqui a matrícula, que eu falei que é importante olhar. Daqui a pouco a gente vai para a parte de avaliação, né? Então, não importa de onde você seja no Brasil, vai ter um imóvelzinho ali esperando você. Então, sei lá, vamos ver em Recife. A gente vem aqui e pesquisa. Então, estão aqui os imóveis da região que atendem essa condição. Aceita financiamento até 300 mil, tá, com 35% de desconto. E aí, beleza, quer. Vamos ver aqui. Aqui, ó, venda direta online. Então, por exemplo, o cara compra aqui, vou fazer um. Onde é? Ó, vou fazer uma pousadinha, vou fazer um negócio, ó, um apartamentinho. Então, diversas oportunidades. E aí, o que eu gosto muito, esse aqui é um pouco mais Camaragibe, um pouco mais distante aqui, né? Mas, ó, venda direta online. Se a gente entrar aqui, 3 dias, aquele negócio do reloginho. Pô, isso aqui deu aqui, compra, não tem leiloeiro, não paga nada. Então, ó, tributos tal. Então aqui ele vai falar a regra. Então a gente tem aqui, quero ver só venda direta. Vem aqui e filtra, venda direta. Dessa condição. Então a gente entra aqui e filtra o que quiser. Quero o judicial. Ó, pega aqui, ó, uma casinha legal, bacana. Ó, compra direta, gostei, faz sentido para mim. Vamos ver onde é. Ó, aqui é região, tal. Faz sentido para mim. Entra aqui e compra. Não tem concorrência, não tem nada. Só toma cuidado para não levar o imóvel por engano, mas entra aqui e compra. Então é isso. A parte de pesquisa é isso, né? É falar, mas eu quero o judicial, não quero me limitar à caixa. Tudo bem, vem aqui, pode até excluir os da caixa, selecionar as outras opções e tal, né? Mas é só filtrar que aí vai ter bem mais oportunidade, bem mais opção. Aqui na frente, então tem muita coisa. Tem imóvel que não acaba mais. A questão toda é a gente ter agilidade e trabalhar da maneira correta. Então, ó, já vem aqui, separa ele para a gente analisar depois. Agora, vamos ver aqui o próximo passo, né? O próximo passo, a gente separado alguns imóveis, a gente tem que o quê?
garantir o preço de mercado. Vamos pegar esse caso. A gente tem que ver se o preço de mercado está dentro, né? Porque o maior erro que você pode cometer é errar o preço de mercado, errar o preço de avaliação. Então a gente vai lá ver Pontal do Atalaia. Deixa eu ver aqui. Tem que abrir o Google aqui e ver, sei lá, Pontal do Atalaia, Recife. É Recife? Aqui, detalhes. Paulista, Pernambuco. Então aqui a gente vai ter o quê? Uma noção do preço do imóvel, né? Isso aqui vale como regra? Não, mas é uma boa noção para a gente começar, né? Então aqui você vai entender já ó, nesse site quando ele foi feito, quando vendeu, entender mais sobre a construção, a planta. E aqui a gente pesquisando aqui com certeza vai encontrar bastante anúncio desse imóvel, né? Então a gente com o preço dele e com vários marcados, o próximo passo é o quê? Calcular a viabilidade. Aí a gente vai abrir a calculadora e vai avaliar, né? Então aqui, por exemplo, o imóvel, avaliação, 150 mil. Preço de venda, 87.500. Vamos considerar 90, vai. 90 mil. Prazo de venda 12 meses. Eu não vi se aceita financiamento. Deixa eu ver aqui. Eu não encontrei informação, mas vamos supor aqui que aceite, para ficar mais legal o cálculo, né? Então a gente pegando esses que aceitam financiamento, 5% de entrada, parcelas até 420 vezes, taxa de juros está em torno de 10,5% da caixa anual, comissão do leiloeiro 5%. Por quê? Porque está sendo vendido por um leiloeiro, né? Então ele não é aqueles que estão no site da Caixa. ITBI é o imposto da prefeitura, né? O imposto municipal de transmissão de imóveis. Então a gente pode ver aqui Paulista, Pernambuco, ITBI. Normalmente a gente já vai encontrar o valor do ITBI. Então 3% a 1 tal, tem que entender aqui, né? Aí dá uma olhadinha, mas para no caso de imóveis aqui, 3 tal, vamos considerar 3%. Acredito que não seja, mas dívidas, aí a gente vai ver as dívidas, né? Então a gente vai o quê? Abrir a matrícula dele. A gente vai abrir a matrícula dele e procurar aqui o número de inscrição municipal. Normalmente ele vai ter, vocês vão encontrar em algum lugar aqui. Cadastrado na prefeitura sob o número tal. Saiu aqui. Mas aí você vai lá e vai pesquisar no site da prefeitura, vai encontrar a dívida de IPTU. O condomínio, a gente vai entender, procurar às vezes. O ideal é tentar falar com o próprio condomínio, explicar, estou comprando um imóvel ali, estou comprando esse imóvel, preciso saber o valor da dívida para eu organizar com vocês. E aí desenrolar isso. Mas vamos supor aqui que tenha 5 mil de 5 mil de dívida, registro em torno de 3 mil. E esses números, o registro, também a gente pode vir aqui ó, no bitmap, links úteis. A gente consegue o valor de registro aqui, ó, calculadora de custas de cartório. E aí colocar o município e descobrir quanto vai custar o registro desse imóvel. Valor de reforma, uma pintura, às vezes alguma marcenaria ali, um balcão, né? E outros custos vão por R$ 2.000. Então, aqui são os custos bem reais aí para arrematar um imóvel desse.
Corretor, se eu quiser vender um imóvel com corretor, eu ponho aqui. Como eu não sou de lá, eu vou precisar de um corretor. Imposto de renda. Se for teu primeiro imóvel, e tem diversas regras que você não paga imposto de renda para vender esse imóvel. Se você se enquadrar em uma dessas regras, umas 4 ou 5. No caso, você vai calcular aqui o teu imposto de renda na pessoa física, né? Que está ao contrário, né? É arrematação 90 mil, venda 150 mil. Beleza? Imposto de renda 4.250, 4.000 do... Aí fala, mas é melhor pessoa física ou jurídica? É só ver aqui, meu filho. Jurídica, 8.000. Física, 4.600. Tem alguns casos que compensam na jurídica. Depois vocês vão descobrir isso. Custo mensal IPTU por R$50. Condomínio, 300. E aí, é só calcular. E o que a gente tem aqui? A gente consegue ter essas 4 opções aqui. O que significa isso? Price e saque são modalidades de financiamento. Então, são basicamente maneiras de calcular. Uma, a parcela é sempre igual. Outra, a parcela começa cara e acaba barato. Para quem que é bom? Para quem quer morar e ficar com esse imóvel 20, 30 anos, é bom, porque paga um pouco menos de juros. Para quem quer comprar e vender dentro de um ano ali, fazer essa operação, não é bom, porque na Price a gente paga sempre o mesmo valor de parcela. Então ele não começa caro. Então nesse primeiro momento é mais barato, ela fica mais barata. Então é mais interessante. Parcelado seria o parcelado judicial, que tem, por que tem essas opções? Porque cada uma calcula de uma maneira. Então, como o nosso é financiamento bancário, a gente vai na Price e quero comparar com a vista, para entender o resultado. Então, esse imóvel que a gente viu, ele vai dar o quê? Um lucro de 14 mil e a gente vai ter um desembolso dentro de um ano de 36, 37 mil aqui, né? 36 mil e pouco. Dando 38% de lucro. Vou falar, para um imóvel nesse padrão de financiamento não é um lucro muito bom. A gente consegue lucros muito superiores a isso com o financiamento, com a alavancagem, principalmente em imóveis desse padrão aí, desse valor mais baixo. Mas, como investimento, sem dúvida, é muito bom. E aqui a gente tem a mesma coisa, o mesmo resultado, só que à vista. Então a gente já vai lucrar um pouco mais, por quê? Basicamente porque a gente não paga juros, a gente vai lucrar 21 mil. Só que o desembolso à vista vai ser 114 mil e aqui só 36. Então o que é melhor? Ganhar 14 mil investindo 36 ou ganhar 21 mil investindo 114? Então aí vai o que, às vezes, tô com o dinheiro parado aqui, para mim é melhor por aqui, tudo bem. Vai dar uma taxa de lucro de 19,21. Muito, assim, é boa, uma taxa muito boa de juros, ou de lucro que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Muito boa. E aqui, nesse gráfico, a gente consegue entender, no pagamento à vista, basicamente, você vai ter o desembolso aqui no começo, né? Então, um custo de 110, que você vai praticamente, depois só vai entrar aqui o valor extra do condomínio IPTU, praticamente, né? E o lucro vai ser quase que constante. Já no financiado, não, isso varia muito. A gente vai pagar no começo 24 mil, então desses 36, de entrada mesmo, que é reforma, imposto, leiloeiro e tal, é só esse começo, então 24 mil. Depois a gente vai ter o quê? Um custo mensal de R$1.000. Então a gente vai entrar com 24 mil, 24.700 e ter um custo ali de R$1.000 por mês. E no final desse período, se a gente vender ele vai trazer aqui um lucro de 14.600. Se a gente vender em 5 meses, por exemplo, esse custo é o quê? 21.300. E aí a gente fazendo toda a estratégia, estudando bem, a gente consegue fazer essa venda bem rápida, né? No segundo mês. A gente tem caso aqui, tem até um
O cara que mandou esses dias, que ele comprou e vendeu no mesmo dia o imóvel. Comprou, falou com o corretor antes, aí arrematou e já o cara falou, não, eu já tenho comprador e já fez o negócio. Nesse caso, o cara vai investir o quê? 24 e lucrar 26. Aí sim é um puta negócio. Mas então é isso, como a gente vai aumentando o custo, vai abaixando um pouco o nosso lucro e nossa margem de lucro, né? Mas é um baita negócio. E aqui a gente pode salvar, imprimir, então esse relatório aqui, esse cálculo de cada imóvel. E dentro do que eu falei, a gente precisa do quê? De agilidade. Então vocês viram, em 10 minutos no máximo, você consegue ir atrás de abrir um site para ter noção de valor de mercado, preencher isso aqui e falar, pô, tá dentro da minha expectativa. Esse valor de 38%, investindo 36%, lucrando 14%, é bom para mim, faz sentido, eu vou. E aí você já separa ele para continuar a análise. Ou fala, não, não vale a pena, já esquece esse imóvel, volta aqui no mapa e tira ele, muda ele de cor ou deixa ele sem marcação e vambora. Então os dois primeiros passos são esses, separar o imóvel e ver a viabilidade. E a gente teve várias análises dessas organizadas. Depois a gente vai para o checklist. Depois a gente vai para o checklist. O que é esse checklist? Esse checklist nada mais é que todos os pontos que você deve analisar antes de participar do leilão. Então aqui ele começa com informações iniciais, coisas básicas, né? O nome, o link, horário, a foto, anexo os documentos. Para quê? Para a gente, como a gente não analisa um imóvel só, a gente vai ter tudo organizado num lugar só, né? Depois a gente vai para os documentos. Qual é o primeiro documento? Que a gente vai olhar o edital e os anexos dele ali, que normalmente são a avaliação. E a gente vai também respondendo informações básicas que estão no edital, né? Isso aqui a gente pega no próprio site do leiloeiro. Aqui já é no edital, então abre o edital e vê lá. O que fala? Fala da garagem, avaliação, valor, nome, informação. Então vai anotando. Depois a gente vem. O valor e as condições de pagamento estão de acordo com a legislação. Se houver, qual o saldo remanescente do contrato? E vem vindo as dívidas. Quem fica com a dívida? É o arrematante ou ela vem subrogada, né? Ela não recai para o arrematante. E aí, basicamente, é legal ressaltar, quais dívidas sobram para o arrematante, né? Podem sobrar. São as dívidas que a gente chama de propter rem, que são basicamente as que são geradas, que existem por causa do imóvel. E aí bate 98% das vezes em condomínio IPTU. A gente tem imóveis rurais ITR, e aí tem algumas outras condições aí, mas é bem raro. Depois a gente vai ver processo que é mencionado no edital, sobre a avaliação, se ela está coerente, se está atualizada, e vai indo. Sobre a matrícula, então todos os pontos que a gente tem que olhar na matrícula, se a benfeitoria está averbada, se o imóvel condiz, isso é um grande problema, o imóvel não... O cara não sabe se o imóvel da matrícula é o do edital, se é, e é o que você acha que é na rua. Se tem gravame, penhora, usufruto, arresto, indisponibilidade. Então, o que consta ali na matrícula? Se esses gravames foram baixados, se tem locação averbada, que você tem que manter esse contrato, se a penhora está averbada, se o princípio de continuidade foi respeitado. Então, tem diversos pontos para analisar. E aí, o que a gente vai fazendo aqui nessa análise? Vai marcando com esse alerta tudo que você encontrar de risco. Então, não menciona vaga de garagem. Então, põe, não menciona. É um apartamento sem garagem. Imóvel possui gravame? Sim, possui penhoras. E aí a gente vai colocando e marcando os alertas. Para quê? Para a gente no final ter um resumo. A gente gera aqui um relatório com um resumo completo da tua análise. E aí a gente tá ali
separamos um monte de imóvel, vimos a viabilidade, salvamos esses cálculos, agora a gente vai o quê? Ver se tem algum risco que inviabilize o negócio, né? E aqui a gente já vai ter esse relatório com as observações sobre o processo, sobre o edital, os pontos de atenção que a gente foi ligando. Então a gente fica aqui com o relatório completo. Vou pegar algum outro aqui, ó. Então a gente fica aqui o relatório com todos os pontos. A informação de cenário, então, um cenário otimista de cálculo. Se tudo der certo, eu vou lucrar 50%. Se tudo der errado, eu vou lucrar 20%. E aí, vale a pena? Então a gente pode pôr cenários. A gente armazena os anúncios. Então, usei esse anúncio para me basear aqui no preço do imóvel, nesse, de referência. Então tá aqui. Depois você, era parecido, tinha um banheiro a mais, a metragem era a mesma. Tá aqui o anúncio. E as outras informações, né? Todas as informações vão ficando aqui. Então é a maneira da gente entrar aí completamente seguro nos leilões. E aí a gente tem aqui também algumas outras ferramentas, links úteis, aqui o preço de valor de mercado de todos os imóveis de São Paulo. Aqui, imóveis da Caixa, a gente tem aqui um corretor para atender vocês, exclusivo. E aqui uma dica aqui de como entrar nesses leilões. Então, a gente tem tudo isso à disposição de vocês. Vou até fechar aqui para falar. Então, a gente tem, além de todas essas ferramentas e tudo isso, são ferramentas e métodos e técnicas que dão muito certo. A gente tem diversas empresas e arrematantes que arrematam muitos imóveis. Tem pessoal que entrou, já arrematou 8 imóveis em 7 meses. Pessoal que arrematou 3 terrenos, 2 casas. Tem essa empresa. E assim como vários assessores, empresas de arrematação em grupo, a maior empresa de arrematação do Brasil trabalha com a gente. Então eles usam o BidMap o dia inteiro, tem uma equipe que usa, né? Então diversas pessoas usando, e eles arrematam muitos milhões de imóveis por mês. Então a ferramenta realmente ela traz bastante resultado e agilidade. E essa agilidade é muito importante para quê? Para sair negócio, né? Para você não ficar naquela de por exemplo, esse caso do cara de 8 imóveis, que ele estava contando que arrematou 8 imóveis em 7 meses. Aí ele me mostrou o print ali do BidMap dele, era inteiro pintado. O cara tá o quê? Ele fica no celular, sai com a mulher, tá esperando no shopping, ele fica ali separando imóvel. O negócio do cara era São Paulo inteiro pintado. O cara não para, ele tá arrematando sempre. E acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? Isso aí que vai fazer você de fato ter resultado e fazer diferente. E aí, como aqui não deu tempo de eu apresentar tudo, né? Tudo que eu queria, a gente preparou o quê? Um bônus para vocês. E o que é esse bônus? Esse bônus é o quê? São diversos mecanismos e acessórios aí para te ajudar a ir mais longe e com mais segurança no mundo dos leilões. Então você vai ter convite para as nossas lives, todas as lives com especialistas que a gente discute diversos temas super atuais. Você vai ter acesso a um grupo com investidor, especialistas, leiloeiros, advogado, assessor, aonde você vai tirar qualquer dúvida. E aí, tanto o iniciante tem dúvida, né? Óbvio, o iniciante tem dúvida porque nunca viu aquilo, mas o experiente também tem dúvida. Por quê? Porque cada processo é de um jeito, cada termo. Às vezes o edital consta um termo ali que você não tem certeza, ou você vê um negócio na matrícula que você nunca viu na vida. Por exemplo, hoje tinha lá uma indisponibilidade por tombamento.
É uma coisa que não é comum. Então o cara vai ali no grupo e fala, ó, isso aqui, o que vocês acham? Então é um ambiente muito bacana aí de troca de ideia, né? E de amadurecimento e de confiança, que a gente está aqui para ganhar dinheiro e não para correr risco, né? Então é essencial a gente ter com quem conversar, ter com quem trocar ideia. Também você vai ter 14 dias de garantia para usar o Bitmap. E, e aí também, o que vai ter? Vai ter acesso a uma série de lives, então métodos para. E aqui essas lives todas com convidados, então com assessores, advogados super experientes, falando sobre métodos para arrematar sem concorrência, análise jurídica, caixa, rentabilidade, introdução aos leilões, venda direta, carta precatória. E eu preparei algumas aulas completas, né? Que não dá pra gente fazer em uma hora, mostrando. Vou até compartilhar aqui. Peraí. Opa, perdi. Algumas aulas mostrando o detalhe, o passo a passo daquele checklist. O que você vai olhar aqui? O que você vai procurar para ter certeza que a dívida do imóvel não recai sobre você? Deixa eu compartilhar aqui no grupo, ó. Vou colocar aqui na mensagem o link aqui do bônus. Então, para quem quiser acessar, é só entrar aqui. Eu vou mandar no grupo também que vocês usaram para entrar, acessar a reunião. Então, mandei aqui. Então, essas aulas a gente mostra tudo, todos os passos de como calcular essa viabilidade, onde você vai encontrar cada coisa, como avaliar um imóvel sem erro, como avaliar, o que um perito olha, o que você tem que olhar, todos os pontos de atenção, aqueles pontos, um a um, explicado, o que você vai procurar, pós-arrematação, garimpagem de imóveis, PF ou PJ, explicar o que está por trás, quando você não vai pagar imposto de renda, o que você tem que fazer, cotização, alavancagem, deixa eu ver aqui o que mais. Leilão de veículos, então eu dou aqui uma manha para começar nos leilões de veículos e acertar, que é muito bom também, tem muita coisa boa, puta, é bem legal, é bem divertido o leilão de veículo, é um baita negócio. E aqui também eu dou uma aula mais avançada sobre a lei. Então, o que está por dentro da lei aqui dos leilões extrajudiciais e judiciais? O que fala? Quais são os pontos ali? Explicando para vocês os detalhes. Por que a gente analisa isso? Por que a gente analisa um ponto no checklist? Então, o motivo está aqui, está dentro da lei. Então, é aqui que fala que se isso não for cumprido dessa maneira, vai ser um ponto de anulação, né? Então, aqui eu vou explicar o motivo por trás do que a gente deve analisar. E algumas aulas práticas que a gente está gravando. Então, vai ter acesso a tudo isso de bônus. A gente preparou, estamos subindo aqui uma página de... esse conteúdo todo, quer ver? A gente está colocando aqui, estamos criando, essa semana está ficando pronta essa página, onde a gente vai mostrar todo o conteúdo. Então, você vai ter aqui dentro do Bitmap, no menu, você vai ter acesso direto ao conteúdo para aprender e tirar qualquer dúvida e relembrar, e entender certinho o que está por trás dos leilões, aonde que nego manda, putz, você tem que ver como foi feita a intimação, foi por AR, foi por edital, cumpriu a sequência que deveria ser cumprida, e aí você vai entender, é por isso que tem que olhar isso, é por isso que isso apresenta um risco, e aí você vai entender o leilão, a teoria do leilão aliada à prática e às melhores ferramentas do mercado. Então a gente tem aqui, deixa eu fechar essas abas. Então a gente tem aqui tudo, vamos dizer assim, o pacote completo, né?
Então a gente tem o pacote completo, o mapa com mais de 50 mil imóveis, praticamente o mercado inteiro, filtros, né, atualização diária, os filtros, todos os filtros que você precisa, leilão encerrado, checklist, calculadora. Para quem quiser, tem a lista de leiloeiro completa, tudo que vem da junta comercial, uh, os links úteis, todos os links que você vai precisar para arrematar um imóvel. E, por último, aqui a informação de todas as transações imobiliárias de São Paulo. Todo imóvel que foi vendido em São Paulo está ali dentro. E você consegue saber, nesse prédio, quanto vale um apartamento? Vale X. Então, foi vendido a X. Então, provavelmente é o que estão pagando aí no mercado. Então, é tudo isso que vocês vão ter acesso com esse bônus, tá? A ferramenta, mas mais todas essas aulas que vão dar todo o conhecimento para usar essa ferramenta da maneira correta, ter agilidade e de fato arrematar. Beleza? Agora eu já falei bastante. Vou abrir para vocês, vou abrir para perguntas. Deixa eu abrir até o microfone. Peraí. Vamos lá. Pronto, liberados os microfones. Deixa eu ver aqui. O Iago levantou a mão, quer faz lá? Tudo bem com você? Oi? Não, não, é outro bônus, mas aí você pode mandar uma mensagem para o nosso suporte que a gente organiza para você, tá bom? Beleza. El, ah, pode falar, Leandro. Não, de um ano. Na verdade, um ano não. A gente tem aqui alguns. Na verdade, aqui é o plano anual, né? Então você vai ter acesso à ferramenta por um ano, a todas as ferramentas, assim como esse bônus vai estar lá disponível para você. E cada vez mais a gente vai incluindo casos práticos, e diversas coisas. Raquel, está com o microfone mutado. Segue mutado. Opa, boa. Tudo bom. É o seguinte, o ex-proprietário, ele vai receber o excedente da dívida mais os custos, entendeu? Então, assim, vamos dizer que ele está devendo para o banco, tem a receber 50 mil, mais o condomínio, mais os custos, tal, de 70 mil. Aí o imóvel foi arrematado a 100 mil. O ex-proprietário vai receber 30 mil. Basicamente isso, entendeu? Não, mas também não vai ser ressarcido do que pagou, entendeu? Ele fica com excedente. Para ter acesso, tá tudo dentro da plataforma, entendeu? Então você pegando o bônus aqui, você vai ter acesso tanto às aulas quanto ao mapa com todos os imóveis e com filtro e com tudo aquilo que eu mostrei, né, onde você vai poder separar todas as oportunidades. Aí você já vai ter acesso à calculadora e ao checklist e aquelas outras ferramentas ali para auxiliar você a arrematar, entendeu?
Beleza, de nada. Natália, você quer falar? Tá com o microfone. Não parece que tá mutado, mas não tô ouvindo. Pode falar, Paulo. Fala, tudo bem, e você? Fica assim, ó, deixa eu te mostrar. Assim, você vai ter o quê? Você vai ter no checklist, você vai no mapa, você vai salvar ele por cor, né? Aí na calculadora, você vai salvar ele aqui embaixo, tá vendo? Então você vai ter aqui na calculadora os seus cálculos. Você vai salvar ali o nome do imóvel e tal. E aqui você vai ter no checklist também os dados, né? Então, normalmente a gente preenche aqui na parte de análise mercadológica, a gente já coloca os detalhes dos, o detalhe do cálculo, né? Então, dos cenários. Então, eu fiz o cálculo aqui, daí você deixa o cálculo salvo lá, mas você põe os resultados. Então, eu estimei aqui um cenário otimista. Eu gosto de trabalhar bastante dessa maneira, né? Um cenário otimista, um pessimista e um realista. Por quê? Se a gente sempre falar, putz, eu vou fazer uma baita reforma, vou vender em 12 meses, vou pagar caro, as contas não fecham. Então, você vai ter que o quê? Você vai fazer uma baita reforma e vender um pouco abaixo, você vai vender rápido. Ou você vai vender em 12 meses, não precisa reformar e vende um pouquinho abaixo. Então são três pilares ali que vão equilibrar. E você pode falar, pô, se tudo der certo, vai dar esse resultado. Se tudo der errado, e aí aqui no checklist você vai ter esse campo de cenário, você vai ter o link do imóvel aqui, né? Então, onde você já vai acessar. Então, no próprio relatório, você depois vai usar ele aqui e vai falar, putz, esse imóvel, que era, qual era o risco dele, qual era o problema dele, ou não tinha problema, os cálculos, então você deixa tudo salvo aqui, entendeu? E aí o cálculo já fica aqui editável e o mapa você pode, na verdade, pintar de verde o que você quer analisar, pode pintar, por exemplo, de azul o que você já analisou e já está no checklist, pode pintar de, sei lá, rosa o que você descartou. Então você pode ir criar a tua regra de cores e trabalhar, né? O de vermelho que você nem vai analisar porque você já descartou antes de analisar, né? Então você usa essa regra de cores aqui da maneira que você quiser para ter essa eficiência. Claro, você pode vir aqui, ó, filtrar os verdes. Filtrou os verdes, estão aqui todos os imóveis que eu quero analisar. E aí, ó, e aí você pode o quê? Também, eu quero analisar o quê? Todos os verdes? Não, eu quero analisar os verdes que vão acontecer, semana que vem, ou que vão acontecer até dia 31. Então são esses aqui que eu vou analisar, entendeu? Não vou perder tempo analisando os outros. Eu vou focar nesses aqui. Beleza? Próximo, deixa eu ver quem. Saulo Guimarães. Tudo bom, e você? Ah, tranquilo, beleza. Oh, é assim mesmo, né? Sua tecnologia é assim.
Boa. A Caixa assume. Isso. Independente. Sua responsabilidade morre ali nos 10%. Tem que, tem que ver certíssimo do custa mesmo e tal. É, ele, como tá em primeiro e segundo leilão, mas assim, pode. É difícil tá diferente, né? Mas o que você pode fazer para tirar a dúvida? Óbvio, eu não posso falar, pô, se não tá no edital, se não tá no edital, mas tá no site, na verdade a regra é o edital, né? Mas provavelmente está em algum leiloeiro, né? Como está no primeiro e segundo. Entre em contato com o leiloeiro. Ah, e aí outra dica valiosíssima, né? O melhor amigo de todo mundo é o leiloeiro. O cara tá ali para quê? Ele é igual um corretor, ele quer vender. Então ele tem equipe, tem obrigação de tirar algumas dúvidas. E eles tiram, são bem receptivos. É. Sim, qualquer coisa, manda lá no suporte nosso, manda o caso que aí a gente dá uma olhada com mais calma. Eu concordo com você. É o que ela falou, 98% de chance de estar certo isso, né? Que é a regra que está sendo aplicada e tal. Mas não custa a gente dar uma confirmada extra. É, então, sim, na caixa dá para você até baixar a regra, né? E ela se aplica a venda direta online, né? Isso. E aí você pode mandar esse caso aí no nosso suporte que a gente dá uma olhada ali, às vezes joga no grupo, troca uma ideia com o pessoal. É isso, até isso que eu. Então manda no grupo isso aí, que aí lá tem o pessoal da caixa, tem diversas pessoas aí que vão. E aí a gente pode até abrir o edital, dar uma olhadinha com mais calma, né? Falou, abraço. Saulo, tá com a mão levantada. Opa, boa noite. Opa, ouço, tudo bem. Claro, fica à vontade. Não, não, você é responsável por 10% das dívidas de condomínio, independente se está judicializado, se está verbado em algum lugar, é o dívida de condomínio daquele imóvel. Até 10%.
até o momento, até a data do leilão ali, né? Até o momento do leilão. Tá garantido sim. Tá bom? Então, tem que. Eu vou te falar, isso aí, a melhor coisa é você. É assim, para você, provavelmente você quer comprar um imóvel financiado, certo? E utilizar. Sim. Isso aí, quem vai poder fazer essa análise melhor é você entrar em contato com o correspondente bancário da Caixa. E aí você fala, ó, tô querendo comprar esse imóvel, assim. Aí você pode até, a gente pode até te indicar algum. E aí ele vai analisar certinho o seu caso de como aplicar esse FGTS. E também já faz análise de crédito, já deixa tudo organizado para você, entendeu? É, tem que ver certinho em cada edital, né? Porque tem casos que a gente pode usar ele para amortizar as parcelas, varia. Tem, normalmente eu acho que deixa eu ver aqui, no edital, eu fechei os da Caixa, né? Mas no edital ali consta falando sobre o FGTS. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Oxi, peraí, deixa eu limpar esses filtros. Então aqui, ó, tá vendo aqui? Então aqui a gente já tem a informação do FGTS. Exato. Então, alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem dúvida? Fala, tudo bem, Paulo? Claro. Então, isso aí a gente tem um ponto do checklist que é exatamente isso. A gente fazer essa análise de outros leilões. O fone tá meio. Fazer essa análise aí de outros processos, das outras averbações, né? Então, sem dúvida, isso é muito importante. Pode acontecer, o imóvel pode ir a leilão, principalmente por dois processos judiciais aí correndo em paralelo. Então, um vai aqui, outro vai aqui. Então, a gente tem que olhar, garantir que o nosso está sendo primeiro, que tudo nosso vai sair primeiro. E quando for emitido o leiloeiro expedir o auto de arrematação, a gente já vai
faz o registro na matrícula desse auto, já dá publicidade ao nosso negócio, evitando o risco de outra pessoa arrematar e aí o problema se prolongar. É claro que o ideal é que todos os outros, vamos dizer assim, as outras partes envolvidas ali, todo mundo que tem penhora registrada, essas coisas, sejam, todos os outros credores sejam intimados do processo, né? Assim como o banco, condomínio, município, então todo mundo normalmente é intimado. Então não é tão comum acontecer isso, mas acontece. E aí o que vai ter na ferramenta é um ponto no checklist para analisar esse fato, entendeu? Ele não vai ter uma inteligência artificial que vai buscar, isso aí não existe ainda, né? Quando existir a gente vai ter aqui, mas por enquanto vai ter o ponto ali para você fazer essa busca e a informação que você vai ter que pesquisar, né? Nada. Kátia levantou a mão. Tudo bom e com você? Não, é o seguinte. Por exemplo, agora você tá tá com acesso aqui, já encontrou alguns imóveis, fez o cálculo, entendeu ali o que você está querendo, enviou, achou alguns imóveis e tal. Aí você vai fazer o quê? Você vai atrás ou da sua agência bancária, de uma agência bancária na tua cidade, ou de um correspondente bancário da Caixa, é só pôr no Google, ou pode chamar a gente no suporte ali e falar, a gente pode te indicar, principalmente alguém que já tem algum conhecimento de leilão. E aí você vai fazer essa análise de crédito nesse momento, entendeu? Uma das primeiras coisas que você faz. Para quê? Para a hora que você for arrematar, você já está com tudo organizado, entendeu? Não necessariamente você precisa dar conta, mas eles na hora de assinar ali vão te facilitar se você tiver um relacionamento com o banco, igual tudo que é banco, né? Igual tudo que é legal. Não necessariamente, mas aí você pode falar com o seu gerente ou com alguém ali do teu relacionamento e falar, oi, eu tô querendo um crédito imobiliário. E aí a pessoa vai falar, então tudo bem, preciso do seu imposto de renda, últimos três olerites, não sei o quê, e aí já vai, faz uma simulação ali e aprova, entendeu? Maurício, boa noite. Você já indicou ele ali no começo, né? Nossa.
Uma pessoa proativa, né? É, exatamente. Acabou, né? É isso. Exato, é. Até por isso que eu falo, né? A gente não pode. É aquilo lá, o cara fica, tá começando, fica com aquela ilusão daquele imóvel para daqui 3 meses. Ah, pô, passou 3 meses e 5 minutos, porra, cadê? Né? Então, realmente. Até teve um aqui, não sei se eu abri aqui, eu tava vendo antes, que, puto, o leilão não tá longe. Acho que foi aqui. Daqui uns 15, 20 dias, porra, eu já tinha lanço o leilão. Nega, esse aí você nem vai embora. Pois é. Mas, ó, é o seguinte, o negócio da caixa, você pode entrar aqui, ó, nesse campo aqui, imóveis caixa. Aqui vai ter o contato de um corretor, cara, muito gente boa, muito proativo. Eles têm um escritório, né? Tem alguns. Ele tem uma equipe ali, alguns advogados e tal, que ele pode te auxiliar nesse teu caso, entendeu? E aí ele atua. Você é de São Paulo? Ele atua em São Paulo também, atua acho que em 8 estados e está tirando licença em mais alguns. E então ele atua em 8 estados e ele vai te dar alguma luz pelo menos, né? Que mesmo que ele não possa ser o seu principal principal representante ali, ele vai te falar o que fazer, com quem falar e dar alguma dica. E eu vou ver aqui para te indicar também, se você puder mandar para gente aqui na plataforma, ó, nesse Fale Conosco, mandar um mandar aqui um pedindo a indicação, tal, a gente pode te ajudar, tá bom? Beleza, então. Falou, obrigado você. Tchau. Oi, acho que é Kátia, tá com a mão levantada. Paulo Rogério, Paulo Felipe, alguém mais? Então, opa. Não, para celular também, ó. Quer ver? Não, na verdade a gente usa no próprio navegador, sabe? É uma aplicação web. Você vai pegar aqui, ó. Vai acessar dessa maneira. Então é bem parecido com o computador. Já aparece os detalhes do imóvel aqui, aquela mesma. Então você pode, onde você for ali, tá numa fila, tá num trânsito, tá no esperando a mulher comprar no shopping, você vem aqui e já separa teus imóveis e trabalha. Todas as ferramentas aqui, calculadora, tudo
Tudo bonitinho. Isso era venda online? Cara, é o seguinte, deixa eu te falar. Que acontece com essa venda online? É uma, é uma gambiarreira. Tem gente que usa umas técnicas meio. O que acontece? Segundo a Caixa, você não necessariamente. Óbvio que você não pode ficar fazendo isso, mas você tem um direito de arrependimento ali da arrematação. Quando é direto na Caixa. Então o pessoal usa às vezes CPF de terceiro ou até o seu mesmo e depois dá uma desculpa ali e desiste da arrematação. Então o que nego faz? Vai lá e dá um lance, dizer que o imóvel vale, tá indo por 100 mil e vale 200. O cara faz o quê? Dá um lance de 200 mil e vai atrás e dá um de 110. Para quê? Ele dá o de 200 mil, ou de 180 mil, e todo mundo fala, puta, quem que é o louco que paga 180 mil? E não sei o que, e tal. E aí ninguém dá lance. E o que acontece? Ninguém deu lance, ele leva com o dele de 110 ali atrás e desiste desse de 180, entendeu? Então, o que é interessante? Você sempre colocar ali o lance no valor que você acredita que é bom para você. Faz sentido para você? Coloca. Porque às vezes você fica em segundo, terceiro, quarto e vai acabar levando esse leilão, vai acabar comprando esse imóvel em quarto, quinto lugar. Entendeu? E isso, meu, é uma estratégia. Teve um monte de gente que perdeu o CPF, bloqueou o CPF, depois os caras vão lá, não, opa, distraí, não era assim, sabe? Então tem essa máfia aí da Caixa. Gran- Grande chance de levar. Principalmente que esse negócio de R$ 1, de nego fazendo sacanagem aí, pode saber que tem coisa aí. Beleza, falou. E aí, pessoal, alguém mais? Alguma dúvida? Então, acho que a gente já vai encerrar. Igual eu falei, né? A gente tem ali, tá no chat no grupo, tem diversas pessoas, leiloeiro, advogado, assessor, agente, então muito investidor experiente também para trocar ideia. Qualquer dúvida que vocês viram, são dúvidas que, puta, não, às vezes não é do nosso dia a dia, não é uma coisa que eu já fiz ou que outra pessoa já fez. Mas ali sempre vai ter alguém no grupo que já fez aquilo, já teve contato. Então a gente sempre precisa de mais gente para reforçar e ter resultado, né? Então, além das ferramentas, a gente tem todo esse acesso. Tá bom? Então, qualquer dúvida pode mandar lá ou pode chamar a gente no chat, que a gente puder e tiver braço para responder, vamos entrar e ajudar. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês e espero vê-los como arrematantes pro dentro da plataforma. Um abraço.